Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu quero dividir com vocês o porquê que eu sumi aí alguns dias ou mais de um mês. Bom, gente, foi por uma boa causa. Eu fui atrás acho que do meu maior sonho de toda a minha vida. E isso foi a decisão mais difícil e também a mais libertadora da minha vida. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Simara Aspet, e bem-vindos à minha nova realidade. Eu passei alguns dias fora, sim. Para quem assistiu o meu vídeo aí de final de ano, que eu coloquei ali as coisas algumas mudanças que eu teria, algumas coisas que eu ia fazer nesse ano de 2026, alguns planos. Eu falei que eu gostaria de viajar mais, só que eu não esperava que eu fosse viajar tanto e em tão pouco tempo. Na verdade, eu viajei durante 12 dias. Eu saí de casa eu saí de casa para demorar no máximo 2 dias. E na verdade eu demorei 12 dias para voltar. Ainda bem que eu tenho meus filhos aqui, né? Que cuidaram da minha cachorrinha, que cuidaram da minha casa. Graças a Deus. Mas por que eu fiquei tanto tempo fora? Por que eu demorei tanto para gravar? Eu podia ter até gravado vídeos aqui para vocês, mas eu estava tão envolta ali nas coisas que eu estava buscando, e foram tantas coisas e foram tantos aprendizados que eu vou dividir aqui com vocês em partes, porque é muita coisa, gente. Eu saí totalmente assim da minha realidade, tudo que eu já tinha vivido. Nós viajamos bastante, foram oito estados, né? Saí aqui de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, fui para o Paraná, do Paraná fui para Santa Catarina, porque eu ia até o Rio Grande do Sul, mas aí você tem que passar por Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E vou falar aí, se tiver gente aí do Rio Grande do Sul, não falando de outros estados, tá, gente? Não menosprezando outros estados, longe disso. Mas, gente, que povo maravilhoso. Eu acho que eu passei por oito estados, mas eu acho que eu voltei até melhor depois que eu fui lá no sul. Eu sempre tinha as pessoas diziam assim que os gaúchos eram mais difíceis, mais até grosseiros mesmo, mas eu fiquei alguns dias lá e olha, eu vou falar uma coisa para você. Um povo acolhedor, um povo educado, desde as criancinhas, sabe, até o mais velho, assim, é uma coisa impressionante. O tanto que eles te ajudam, o tanto que eles são solícitos, né? O tanto, não, assim, eu fiquei encantada mesmo, e eu quero aí dizer, se nesse canal aí tem gaúcho, obrigado por nos ensinar um pouquinho assim do que é respeito com o outro, o que é educação. Nossa, assim, eu fiquei encantada mesmo e muito obrigado aí. Eu e meu marido, assim, a gente se sentiu muito acolhido e, nossa, gostamos demais, tá bom? Eu fico emocionada porque a gente está tão, principalmente aqui no meu estado, né? A gente está tão acostumado a não falar com o outro, a não ouvir o outro, a não tá nem aí se a pessoa pergunta aqui para você, você sabe qual que é a rua ali, o endereço tá? Eu não sei. E fecha o portão. Você levanta de manhã, você fala um oi pro vizinho, um bom dia, o vizinho vira a cara, entra no carro, como se você não existisse. Isso aqui no meu estado acontece demais, tá, gente? E eu não tô falando mal do meu estado, não, porque eu sou sul-mato-grossense, eu nasci aqui e vivo aqui até hoje, então eu tenho o direito de falar. O sul-mato-grossense não sabe o que é isso. Empatia
zero. Então vamos lá. Mas não é sobre isso, né? Eu só fiz um parêntese aqui para agradecer mesmo. Mas eu passei em outros estados aí também muito bons, tá, gente? Muito bons mesmo. Então, assim, é que a gente sai ali e a gente realmente... Eu já tinha ido no sul, eu já tinha conhecido, mas agora mesmo que eu precisei perguntar, eu precisei de ajuda, eu precisei me locomover, eu precisei, né? Eu fui assim muito pelo interior dos estados, então você precisa parar, perguntar, se informar, então aí que eu vi a diferença mesmo, tá? Depois com o tempo eu vou contando para vocês aí o que aconteceu, as minhas experiências, aí vocês vão entender mais realmente o que aconteceu ali e o porquê que eu tô falando tudo isso, porquê que eu tô agradecendo aí aos gaúchos. Mas vamos lá. Eu não sei se fala gaúcho, rio-grandense, enfim, pessoal de lá do sul. Mas aí, me perdi um pouco aqui, vamos lá. Eu saí do Mato Grosso do Sul, eu fui pro Paraná, bem no interiorzão mesmo do Paraná, então eu atravessei, fui no sul, cheguei no sul. Do sul, eu fui para o Rio de Janeiro. Então, nós voltamos, né? Passamos novamente ali em Santa Catarina, passamos pelo Paraná, né? Aí já pegamos lá Curitiba. De Curitiba entramos em São Paulo. Aí fomos para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro não deu certo por lá. Lá meu marido ficou muito abatido mesmo, né? Porque a gente tinha certeza que ia chegar lá no Rio de Janeiro que o negócio ia dar certo. A gente confiou na pessoa que conversou com a gente, que explicou tudo. A gente tinha certeza que aquilo ali ia dar certo. Enfim, não era nada daquilo que a pessoa tinha falado, muito pelo contrário. E aí ele ficou bem triste, bem decepcionado. E aí ele falou: eu quero ir para casa. E tudo bem. Se a gente estiver aqui para casa, a gente vai, não tem problema. Naquela noite, eu falei assim, porque a gente, para voltar para casa, a gente ia voltar, mas tinha um negócio. Não, peraí, deixa eu me organizar aqui. Naquela noite, eu falei assim com Deus: olha, se for pra gente ir embora, se for pra não dar certo, que tudo essa noite a gente durma e que amanhã tudo que for pra gente ir em busca novamente do que a gente está buscando, que tudo dê errado, que nada que for para esse sonho ser realizado dê certo, que tudo dê errado. E tá tudo bem, eu vou entender que não é agora, não é o momento, que pode ser em outra época, ou também pode não ser, tá tudo bem. E aí a gente vai embora mesmo. Naquela noite a gente dormiu, a gente até dormiu na pousada lá do rapaz, uma pousada em Arraial do Cabo, Cabo Frio. Ai, gente, depois eu lembro direito, mas acho que é uma coisa assim, bem no interior do Rio de Janeiro. Um lugar maravilhoso, uma praia lindíssima. Inclusive a pousada do rapaz era bem em frente do mar, assim, você andava, sei lá, uns 20 metros já era o mar, coisa mais linda. Tá, pousamos ali, também tivemos uma experiência muito boa, conversamos com várias pessoas ali, a pousada era toda de pessoas que vêm, sabe, de outros países para troca, trabalho em troca de hospedagem, alimentação, sabe? Essas coisas assim. Mas é isso, conhecemos pessoas maravilhosas também lá, jovens, sabe? Três moças que é do Uruguai, Argentina, e um rapaz também que eu acho que era do Brasil. Daí, nessa noite nós dormimos, no outro dia de manhã a gente conversou com o rapaz e dissemos que não ia dar certo o negócio, fomos embora. Ok, estávamos indo embora. Aí eu falei pro meu marido: olha, tem algo assim, bem bacana, que eu já tinha até conversado com a pessoa antes, que está em Goiânia. Aí ele falou assim, acordou, né? Falei: você quer ir lá ver ou não? Ele disse: eu acho que não.
eu acho que eu quero ir para casa mesmo, eu tô cansado. E aí eu vi que ele ficou abatido, sabe? E a gente fica abatido, gente, não é com a viagem, não é com o cansaço físico, é o cansaço mental e principalmente a decepção com as pessoas. Como as pessoas não têm empatia nenhuma, algumas, tá? Algumas pessoas não têm empatia nenhuma com a gente. E isso é muito complicado. Mas aí a gente saiu de lá e fomos, né? Demorou um pouco para a gente sair, aí passamos a ponte ali Rio-Niterói, atravessamos ali o Rio de Janeiro e fomos até, acho que já era mais ou menos umas 11h30, meio-dia, a gente parou para almoçar, nós almoçamos, um lugar bem bacana, comida em São Paulo é maravilhosa, né? Eu gosto bastante. Aí almoçamos ali, próximo de um posto, e pegamos a estrada novamente para ir, né, para tipo voltar para cá. Quando a gente estava ali indo, atravessando, parou porque tinha um congestionamento. Nesse congestionamento, nós ficamos, achamos assim que era um congestionamento normal, que a gente ia ficar algum tempo e íamos seguir. Tinha muito vendedor ambulante, mas muito. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, mas também eu moro aqui, né? Aqui não tem muitas essas coisas. Então eu acho que é por isso que eu nunca tinha visto. Muito, muito. Vendendo aqueles biscoito Globo, chá, açaí, todo tipo de coisa. Até que apareceu um rapaz, um senhor já, vendendo essas paletas de... Acho que é paleta que fala, né? Ai, gente, esqueci o nome agora. Que limpa vidro, sabe? E ele insistiu que o meu marido falou assim, explicou e tal, e tal, e tal. E meu marido, eu não quero. Depois, calma por que eu tô contando isso? Até que meu marido decidiu comprar. Era 60, meu marido falou 50, paga, tá. Aí ele trocou ali, arrumou, realmente eram muito boas. Aí ele veio assim e falou assim, então eu vou contar uma coisa aqui pra você, já que você comprou de mim. Era 1h da tarde, só vai abrir 3h30 da tarde a via, porque eles estão implodindo uma rocha, para aumentar ali, né, a estrada ali, a via. Gente, nós saímos de lá 3h30 da tarde, mas que bom que ele avisou, porque senão a gente não saberia. E a gente ligou o ar, deitamos lá no carro e dormimos um pouco, descansamos, ótimo, foi bom, sabe? Eu gostei daquilo, porque no final foi bom. Descansamos, aí saímos dali, ele estava bem melhor, meu marido, parece que deu uma aliviada nele, assim, um descanso, por mais que a gente ficou lá 3h30, mas ele ficou descansado, né, conseguiu dormir, porque ele dorme com facilidade mesmo, tá? Rapidinho ele dorme, em qualquer lugar. Aí dormiu, descansou um pouco e aí a gente seguiu. E aí eu falei pra ele assim, aí a gente seguiu, né? Até aí já era 3h30 da tarde, a gente tinha que parar num lugar pra dormir, né? Tem que achar um lugar meio de dia ainda, porque não dá pra você viajar muito e chegar muito tarde onde você não conhece, porque você tem que achar um lugar pra dormir, um hotel, alguma coisa. Aí paramos, era umas 5h30, 6h num lugar, dormimos. E aí eu falei pra ele, e daí? O que a gente decidiu? A gente vai pra Goiânia ou a gente vai voltar pra Campo Grande? Ele disse, nós vamos pra Goiânia. Eu falei, opa, então tá, então vamos, vou ver aqui certinho, já vou marcar com o rapaz. E vamos. Aí já conversei com o rapaz lá em Goiânia, ajeitamos tudo ali, falei, ó, a gente tá indo, é assim, eu preciso de uma confirmação, porque eu não posso chegar aí, né, e dar com os murros na água, como fiz em outras coisas. Quero mais certeza agora, né, já tinha aprendido como que funcionavam as coisas.
Aí vai tudo aquilo, né? Aí você vai para o Rio de Janeiro, sai do Rio de Janeiro, São Paulo, vai até chegar, passa por Minas também, até chegar em Goiânia. Bom, e é isso. Foi por isso que a gente viajou aí 8 estados. Eu não sei se eu esqueci de algum, tá? Mas eu acho que não. Acho que são esses mesmo. E é isso. E aí lá em Goiânia, sim, gente. Lá em Goiânia, nós compramos o nosso motorhome. Sim, conseguimos. Deu tudo. Aí, gente, aí deixa eu explicar para vocês como que funciona aqui a coisa. Deu tudo certo. As coisas foram assim. A viagem, depois que a gente saiu lá do Rio, as coisas, depois dessas 3 horas e meia lá, que eu acho que elas foram necessárias. Por isso que eu digo que tem coisa que parece que a gente fala assim, não, nossa, a gente podia ter brigado, ficar 3 horas e meia em um congestionamento. Gente, mas foi a melhor coisa que aconteceu pra gente. Parece que deu a gente saiu tão cansado, tão mal lá do Rio, que realmente aquilo ali parece que foi um alívio, sabe? E aí foi isso. E aí as coisas foram assim, tudo dando certo, tudo se encaixando. A gente se sentiu melhor. Parece que a gente chegou lá, a gente conversou com o dono do motorhome. O motorhome estava no mesmo lugar onde ele tinha sido construído. O dono viajou com ele só 4 meses, a pessoa que mandou fazer, que comprou, enfim. Viajou só 4 meses, aí a esposa não quis mais viajar e ele teve que desistir ali do sonho dele, né? Por isso é uma coisa também que eu acho que os casais, eles têm que estarem de comum acordo quando vão fazer alguma coisa tão grande assim. Porque não dá para um concordar só por concordar, sabe? Ah, eu vou fazer tal coisa. Ah, tá bom, faz. Você vai comigo? Sim, eu vou. E depois, quando aquilo está concretizado, aquilo está ali na frente da pessoa, a pessoa simplesmente fala, ai, não era o que eu queria. Mas nunca foi, né? Até eu perguntei para ela assim, eu falei, mas você tentou e não gostou? Ela disse, não, eu já sabia que eu nunca ia. Eu só fui um pouquinho assim só para agradar ele. Então, gente, de verdade, eu acho isso muito triste, sabe? Porque não dá para você brincar com o sonho do outro. Não dá. É uma coisa muito séria e é uma mudança muito profunda de tudo. Então, só da gente estar com o motorhome ali, gente, o dia que deu tudo certo, o dia que a gente foi transferir, que eu sabia que o negócio ia se concretizar mesmo, que era aquilo mesmo. Eu falei pro meu marido, é esse? Ele disse, é esse. Por mais que não seja aquele perfeito, porque para sair perfeito do gosto da gente, só a gente indo lá, comprando uma van e fazendo o projeto do zero. Mas depois eu explico para vocês em outro vídeo por que eu não quis fazer o projeto do zero. Eu vou explicar para vocês, tá? Vocês vão entender. Mas então, para que seja perfeito do jeito que a gente quer, é só dessa maneira. Senão você vai pegar um projeto que é de outra pessoa. Então, é como uma casa, né? Então a pessoa vai fazer conforme ela quer, conforme o gosto dela, conforme o pensamento dela e por aí vai. Mas nesse momento se encaixou, a gente gostou da marcenaria, gostou do projeto, gostou do layout, faltou alguma coisinha? Faltou, né? Tanto que a gente está mexendo agora na parte elétrica, porque ele não é autossuficiente e a gente quer viajar, mas a gente não quer viajar, ficar dependendo de camping, a gente quer viajar com autonomia. Nisso não quer dizer que a gente não vá ficar em algum camping uma hora ou outra, não é nada disso. Mas a gente quer ter autonomia, por isso a gente está mexendo na parte elétrica, trocando bateria, trocando umas coisas ali da elétrica. Então, é isso. E aí a gente fechou o negócio. Quando fechou esse negócio, gente, a emoção me deu um piripaque assim tão grande que isso só me deu quando foi a primeira vez que eu abri,
Quando eu abri a minha primeira empresa, quando eu tive assim, que eu falei, é isso, eu vou fazer esse negócio, eu senti a mesma coisa no meu corpo, sabe? Sabe, assim, tudo doía, meu estômago doía, meu intestino, sei lá, ficou assim, sei lá, o meu corpo, nossa, gente, foi uma loucura mesmo. E eu falei pro meu marido, nossa, é isso mesmo, e agora? Meu Deus, e agora? É isso mesmo? Então, é bem assim, a emoção que dá quando você fala, deu certo. Eu fiquei tão ansiosa em tantas vezes, frustrada por não ter dado certo ali, não ter dado certo aqui, mas era aquele que era o que a gente realmente ia ficar. Gente, eu tive que parar um pouquinho porque meu marido chegou. Ele tinha dado uma saída e chegou, daí eu parei um pouco esse vídeo e tô voltando aqui. Mas enfim, é isso que eu queria trazer para vocês. Esse aprendizado, essa busca, essa realização de sonho, tudo isso que eu fui em busca e toda a minha experiência, todo o meu processo, eu gostaria muito de estar conversando com vocês sobre isso, sobre a gente não desistir do nosso sonho, sobre a gente ter perseverança, sobre a gente ter medo, mas ir com medo mesmo, porque o medo, ele nos paralisa de muitas maneiras. São nossos pensamentos, são nossos sentimentos, né? E aí ele nos, como é que eu vou dizer? Ele nos poda, eles tiram a nossa ação, né? Ele tira a nossa ação e é isso. Então eu quero conversar bastante com vocês sobre isso. Se vocês quiserem, é claro, eu posso também fazer ali um tour pelo motorhome, mostrar para vocês. Eu acho que à tardezinha, quando meu marido chegar, dá para eu fazer isso, ou bem de manhã, né? Porque nós estamos usando o motorhome para tudo agora, porque nós vendemos também o nosso carro, então nós estamos só com ele. E é isso. Não vou dizer para vocês que nós vamos viajar agora, mas nós vamos estar fazendo aí pequenas viagens para até fazer um teste do que realmente a gente vai precisar, de como vai ser tudo isso. Já dormimos dentro do motorhome quando a gente veio, quando a gente trouxe ele de Goiânia. Eu acho que eu vou deixar aqui para vocês, não sei, quem ficar até o final do vídeo, eu vou deixar um videozinho que eu gravei no primeiro dia. Não é muito interessante, assim, talvez não seja muito bom, né? Interessante que eu quis dizer. Não seja muito bom porque eu não sou muito de vlog, né? Eu não sei muito gravar, tipo, na rua, tal. Mas eu gravei ali e eu vou mostrar pra vocês. É bem caseiro, tá, o vídeo, mas é só um pedacinho mesmo do primeiro dia, meu primeiro quintal, vamos se dizer assim. Da noite que eu passei no motorhome, que nós tivemos que posar na estrada, porque assim, motorhome é bem mais devagar do que você ir num carro normal, você vai ali 80, no máximo 90 por hora, né, 60, 80, então você vai, é tudo mais devagar. E aí até com isso você tem que se acostumar, porque a gente está tão acostumado, né, a 120, 110, normalmente, né, essas estradas melhores, e a gente fala, poxa, mas e agora? Tem que ser bem devagar, demora muito mais para chegar nos locais. Então, isso quer dizer o quê? Que você precisa aprender, apreciar o processo. Porque eu acho que não é a chegada, é o percurso ali que você vai conhecendo, que você vai parando, que você vai conhecendo pessoas, lugares. E, gente, eu tive uma experiência tão maravilhosa no lugar onde a gente dormiu. A gente chegou aí, a gente conversou com um casal que estavam lá, né? Tinham 2 motorhomes lá já nesse local e um rapaz acampado numa barraca. Então a gente amanheceu num lugar tão bacana e eu fiz esse videozinho. A gente conheceu um casal que eles moram em Tocantins. Eles ainda não estão viajando sempre, eles estão viajando só quando é férias, quando é feriado, alguma coisa assim. E tão maravilhoso, então, né,
a gente realmente, eu acho que esse negócio de viajar é mais sobre pessoas mesmo. A gente conhecer pessoas e ver e entender que o ser humano tem várias variantes, né? Que você não vai encontrar só alecrins dourados no caminho, nem morango. Você vai encontrar umas urtigas também, umas coisas aí meio complicadas, mas eu acho que isso é na vida, né? Não é só na estrada, não é só no bairro que a gente mora, não é só na cidade, não é só na família, tudo é assim, né? O mundo é assim. E nós também não somos nenhum alecrim dourado, né? A gente também tem nossos defeitos aí. O importante é a gente tentar se melhorar. A gente ver, entender os nossos defeitos e tentar se melhorar. A gente está aqui para isso, para aprender. E é isso. Eu vou deixar esse videozinho bem no final para vocês verem ali. E o meu sumiço foi por isso. Gente, esse canal não vai virar canal de viagem, nem vai virar canal de perrengues ali, nem de motorhomes, não é nada disso, tá? Eu só expliquei aqui nesse canal o motivo porque eu fiquei afastada mais de mês. Mas o canal vai ser os mesmos temas, talvez um pouco diferente, em lugares diferentes, de forma diferente, mas no contexto é sobre isso, tá? O canal é vida prática, a gente vai falar um pouquinho aí de vida real, a gente vai falar um pouquinho aí de menos é mais, a gente vai falar das minhas experiências, da minha vivência, muitos temas que às vezes eu sei que é um pouco dolorido da gente falar, eu sei que pega muita gente, eu sei que muita gente gosta, muita gente não gosta, mas é isso, né? É a vida e não tem para onde fugir, é a minha vivência, então é isso que eu trago. Se eu puder ajudar pelo menos assim uma pessoa, eu já fico muito feliz, tá? Com as minhas experiências. É por isso que eu sumi, é por isso que eu fiquei tanto tempo afastada aqui do canal, mas estou voltando com tudo, podem ter certeza, tá? Estou me preparando para trazer bastante coisa legal. Comentem bastante nesse vídeo, engajem esse vídeo, me falem aí como vocês estão, como vocês têm passado, o que de diferente vocês também têm buscado aí na vida de vocês. Vamos, gente, eu já passei muitos anos da minha vida que eu fazia aquele monte de plano, colocava tudo ali no caderno, passava o ano todo, quando eu ia olhar não tinha realizado uma ou duas ou talvez nada. Mas a culpa não era do universo e nem de ninguém. A culpa era minha mesma. Porque não dá pra gente escrever ali o nosso sonho, sentar e ficar esperando que ele se realize. A gente tem que buscar. E buscar é desconfortável, dói muitas das vezes, não é legal. Você passa por muita coisa que você fala, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não fiquei na minha casa? Por que eu não estou lá no meu conforto? Por que eu não estou lá com a minha família? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou passando por esse desgaste? Mas é assim, para você buscar suas coisas, às vezes você tem que passar. Mas depois quando termina, você fala, ai que bom, que orgulho de mim, sabe? De eu ser corajosa, de eu ter medo, mas ir com medo mesmo, tá? E é isso, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. O próximo já vai ser amanhã, tá bom? Comentem bastante, curtem esse vídeo e me contem aqui como vocês estão, como tem passado e se você já teve medo de correr atrás do seu sonho. Nosso primeiro dia, esse é nosso primeiro quintal de muitos. Olha que lugar legal. É um lago que eles fizeram uma praia desse lago. Uma prainha, né? É um parque, na verdade, aqui. Aí o Romualdo tomou banho ali, ó, no chuveirão. O pessoal tá acabando de chegar para limpar. O motorhome tá ali, onde a gente ficou. Aí tá chegando os funcionários para limpar, né? Juntar os lixos. O pessoal deixou uma sujeira que dá até dó. E é um lugar tão bonito. Esse é nosso primeiro quintal, né? Então acho que a gente fechou com chave de ouro, ó. Que legal, cara, se acordar num lugar desse.